Muito bom dia, galerinha. Vamos para mais uma aula. Agora vai ser vozes, tá? Gente, eu peço para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, perfeito? É Real Estude underline ML. É esse logo aqui atualmente. Peço que vocês sigam a gente para mais conteúdos, para até nos ajudar. Muito obrigado, galera, e vamos para a nossa aulinha. Vozes verbais, gente. O que a gente tem que saber? Nós vamos ter voz ativa e voz passiva. Voz ativa. O que você tem que saber da voz ativa? O sujeito realiza a ação. Só tem que saber isso. O sujeito está realizando a ação, voz ativa, tá? Por exemplo, o garoto comprou um carro. Gente, quem que está comprando o carro? O carro está comprando ele mesmo? Não, né? O garoto está comprando o carro. Então, o garoto está realizando a ação. E qual que é o sujeito daqui, gente? O sujeito não é o garoto? Então, ó, sujeito, garoto. Comprou é o verbo e um carro a gente já vai definir o que é. Então, o sujeito é o garoto e ele está realizando a ação, então é voz ativa, perfeito? Agora o verbo comprou. Gente, o verbo comprou exige preposição ou não? Para isso você tem que ter visto a nossa aula de regência, que está verbo transitivo, objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, né? Tá na aula anterior. Se você não viu, vá ver, por favor. Você tem que bater o olho no verbo e saber se ele é um verbo transitivo direto ou se ele é um verbo transitivo indireto, tá? Não tem como você chegar na prova e adivinhar. Então, o momento de estudar é agora. Ou você pode usar aquele momento. Você pode se auto-perguntar. Quem compra, compra algo ou compra de algo? De algo? Fica estranho, né? Então, quem compra, compra algo. Tá vendo que não tem preposição? Não tem de, não tem a. Se não tem, vai direto? O que que é então, gente? Vai, vou dar aí, eu acho que uns 30 segundos para você pensar. Vamos lá. Se não existe preposição, o que que é? Tá na aula anterior. Se você não viu, vá ver. Porque é extremamente importante você ter visto essa aula. Espero que você tenha me respondido que quando não existe preposição, é verbo transitivo direto. Então, comprou, não existe preposição, porque não existe quem compra, compra de algo. Entendeu? Quem compra, compra algo. Quem compra, compra algo. Então, ele não existe preposição. Então, aqui é o verbo transitivo direto. E se você tem dificuldade nisso, que eu também tenho, sempre tive, basta você fazer o quê? Decorar os principais verbos. Igual eu falei na aula, dei dicas na última aula. Então, decora os principais verbos, porque vai que é no seu vestibular, tá? Principalmente segunda fase, FUVEST, Unesp. Então, comprou um carro. Não é preposição, então é verbo transitivo direto. Se aqui é verbo transitivo direto, peguei a borracha sem querer para pegar a caneta. Um carro é o quê? É objeto direto. Beleza, gente? Espero que isso aqui esteja claro para vocês, tá? Isso aqui foi da última aula. Espero que esteja super claro para vocês. A única coisa nova dessa aula é o quê? Você saber que voz ativa é sujeito que realiza a ação, beleza? Vamos agora para a nossa voz passiva. Voz passiva tem que estar claro para você que é o sujeito que recebe a ação. Nós vamos ter dois, a analítica e a sintética. A analítica, confesso que é um pouquinho mais chata, tá? Então vamos focar um pouquinho na analítica. O que você tem que saber aqui na voz passiva? Ah, voz passiva, o sujeito recebe ação. Legal. Mas o que você tem que saber que na voz passiva analítica vai ter o sujeito paciente, o verbo auxiliar, o verbo principal e o agente da passiva, tá? Isso daqui é primordial, tá? Ó, um carro foi comprado pelo garoto. Um carro foi comprado pelo garoto. Um carro, sujeito paciente. Foi, verbo auxiliar. Comprado, verbo principal. E pelo garoto, agente da passiva. O que eu quero também ressaltar é,
Você tem que saber que o verbo auxiliar, gente, o verbo auxiliar sempre vai ser ser. Ah, mas aqui tá foi, Marcos. Aqui tá foi. Gente, o foi vem do ser. Pode ser foi, ser, serão, foram. Tudo que é derivado do ser pode vir aí no verbo auxiliar, tá? Então aí fica um carro foi comprado pelo garoto. Então o que que você percebe aqui, gente? Que o garoto foi parar lá pro final, se tornando agente da passiva. E um carro foi colocado no começo, se tornando sujeito paciente. Beleza? Mas eu vou ressaltar isso mais depois. Agora, o que que eu quero que você saca aqui na sintética? A sintética só tem que, ó, confia em mim. Você tem que lembrar desse se. Vai ter verbo, tracinho, se, mais sujeito paciente. Tem verbo, tracinho, se, tá sofrendo ação? Passiva sintética. Não tem como errar isso, tá? Igual, compra-se carro usado. E você já saca na hora que é sintética. Tem outra voz que vai ter esse tracinho C? A única que eu estou falando até agora é sintética, né? Então, tem verbo tracinho C, lembra da sintética, tá? Confia em mim. Observação. Toda voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica. Verbo, quer dizer, voz passiva sintética. Compra-se carros usados. É importante falar que esse C é o quê, gente? Partícula apassivadora. Beleza? E voz passiva analítica ficaria como? Carros usado é comprado. E como que você vai saber transformar a sintética para analítica? Gente, se você tem a sintética, compra esse carro usado. Compra, compra-se carro usado. Você quer transformar para analítica. Gente, é só seguir esse ritminho aqui, né? Sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal e agente da passiva. Que você vai chegar onde você quer. Então, ó, carro usados é comprado. Tipo, não tem segredo mesmo, tá? E aqui é quando o sujeito vai sendo determinado. Precisa ser de ajudante, entendeu? E é importante falar que o índice de indeterminação do sujeito e tal, nesse caso aqui, não daria para transformar essa voz passiva, tá? Mas isso aqui deixa para depois. Hoje o foco não é isso, tá? Eu só quero que você saiba o que é voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Eu quero focar nisso hoje, tá? Nessas três e transformar uma em outra, tá? Esse é o foco, tá? Ó, agora, como você vai fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica? Da aula de hoje, essa daqui é a parte mais importante para mim. Se você sacar essa daqui, eu já vou sair daqui feliz. Vou sair daqui saltitante e pulante, tá? O resto deixa para depois, aprende depois, ou se não vai cair, deixa quieto, ou pesquisa depois, mas ó, isso daqui é totalmente importante para a aula de hoje, tá? Ah, é muito importante, se você teve dúvidas do que eu expliquei até agora aqui, entre em contato comigo, tira suas dúvidas, marca uma aula particular, que eu esclareço tudo, beleza? Mas eu acho que ficou bem claro como se saca quando é voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Que é o que eu quero. Nessa página aqui, eu só quero que você saiba diferenciar voz ativa, voz passiva analítica e voz sintética. Sabendo diferenciar e lembrar que voz analítica vai ter sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal e agente da passiva, e a sintética vai ter essa partícula apassivadora, hoje eu estou super feliz, tá bom? Então vamos lá. Agora, como você transformar uma voz ativa para uma voz passiva analítica? Se você tiver uma voz ativa e você quer passar para uma voz passiva analítica, você vai aumentar um verbo. E se você quer passar, se você tem uma frase da passiva analítica e quer passar para uma voz ativa, você vai diminuir um verbo.
Ah, e como que eu vou saber que é a voz ativa e voz passiva analítica? Gente, acabei de explicar aqui na página anterior, tá? É por isso que eu te expliquei essa página anterior. É isso que eu quero que você saiba, tá? Então vamos lá. Voz ativa. Você vai ter um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto, como foi o caso aqui. O garoto comprou um carro, perfeito? Se você quer transformar essa voz ativa para uma voz passiva analítica, o que você tem que fazer? Gente, lembra que você vai fazer um xizinho. O sujeito vai passar para o final, o objeto direto vai passar para o começo e o verbo transitivo direto vai ficar onde ele está. E é importante falar que você vai adicionar um verbo. Você lembra? Ó, você vai adicionar um verbo. Que nesse caso vai ser o quê, gente? O ser. Perfeito? Vamos pegar alguns exemplos? Vamos supor que você tem um garoto comprará um carro. O garoto comprará um carro. O garoto, você vai passar para baixo. E o objeto direto, que é um carro, você vai passar para o começo. Então, ficaria um carro. Aqui, o será vem do verbo ser. O comprará fica aqui comprado. E pelo garoto, que vem agora aqui pelo final. Então, tipo, é muito fácil. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, a de baixo aqui. O garoto irá, o garoto irá comprar um carro. O garoto irá comprar um carro. Sem ver a resposta ali de baixo, vamos transformar como ficaria. Gente, um carro vai passar para cá. O começo, então, ficaria um carro, ó, um carro. O garoto vai passar aqui para o final, né? Então tá, um carro. Agora vem o verbo ser. Você lembra? Tem que ter o verbo ser. Então, um carro e o verbo permanece, né? Então, um carro ser irá. Fica estranho, né? Então, provavelmente vai ser como? Ser irá ser, né? Você inverte a ordem. Irá ser. Aí o verbo aqui fica normal, né? Comprado pelo garoto. Vamos ver? Perfeito, ó. Não tem como errar, tá? Então, um carro que está no final passa para o começo. O garoto passa para o final. O comprar, você permanece o verbo. Você só muda a forma, né? Se está comprar, nesse caso, ele vai ficar comprado. Você tem que adequar ele de acordo com a sua frase. O irá permanece e você adiciona o verbo ser. Ou não necessariamente vai ser o ser, pode ser foi, serão, derivados desse verbo ser, tá? Nesse caso aqui deu certo o ser mesmo, então eu coloquei ser. Então aqui ficaria: um carro irá ser comprado pelo garoto. E se você quiser transformar essa frase de baixo pela de cima? Gente, você inverte. Então é muito importante você saber fazer essa passagem, transformar uma para outra e vice-versa, tá? Você lembra? Se eu estou passando, se eu estou passando da voz ativa para uma voz analítica, passiva analítica, eu vou acrescentar um verbo. Se eu estou fazendo o caminho inverso, eu vou tirar o verbo, que no caso eu vou tirar o ser, o verbo auxiliar. Perfeito? Então, até agora foi isso daqui da aula, tá? Perfeito. Agora vamos para outra parte. Eu quero que, por gentileza, vocês transformem essas essas duas essas duas frases aqui. Eu peço que vocês transformem elas para passiva analítica, por gentileza. Tente passar elas. Vou dar aí alguns segundos para vocês passarem. Eu não estou acreditando que você ainda está tentando passar. Sinceramente, é uma decepção isso, tá? Por que é uma decepção? Porque não tem como passar, meu amor. E por que não tem como passar? Meus amores, vamos voltar aqui para a aula. Ó, o que a gente aprendeu aqui, ó, da voz ativa, meus amores?
O que a gente aprendeu aqui da voz ativa, meus amores? Vai ter um verbo transitivo direto e o objeto direto. Eu falei de verbo transitivo indireto? Não falei. Eu falei de objeto indireto? Não falei. Então você não vai cometer essa burrada. Não vá cometer essa burrada que você vai zerar. E você vai ganhar um zero bem merecido. E seus adversários vão rir da sua cara. Por falta de atenção. Tem que lembrar. Voz ativa, verbo transitivo direto e objeto direto. Então, como que você vai transformar, meus amores, essas duas aqui? Tem como? Obviamente que não. E por que não tem como? Olha a merda da preposição de aqui, bem grandão, no seu olho. Olha a outra preposição aqui, em, na lapa do seu nariz. E você não está conseguindo ver. Se tem preposição, ó, o verbo aqui, precisa. Se verbo precisa, ele exigiu essa preposição. Se ele exigiu a preposição, aqui vai ser o quê? Eita, deu até bug aqui, ó. Aqui vai ser o quê, gente? Verbo transitivo indireto. E aqui vai ser o quê, gente? Objeto indireto. Pelo amor de Deus. Então, não tem como transformar. Ó, não tem como. Não dá. Pelo amor de Deus. Não dá. Ó, o outro. João mora em Bauru. Olha a preposição aqui, gente. Olha a preposição aqui, gente. Não vai cometer burrada. Se tem preposição, ó, mora, exigiu a preposição em. Se exigiu a preposição, aqui vai ser verbo transitivo indireto. E aqui vai ser o quê? Objeto indireto. Então não tem como fazer a cruzadinha e chegar no que você quer? Não dá também. Não dá. Não vá fazer essa burrada. Não vá fazer essa burrada. Ainda mais na segunda fase. Você chegou na segunda fase para errar isso. Chegou tão longe para errar isso. Meu Deus do céu. Não tem como errar. E na primeira fase também. Não vai errar isso. Tá bom? Não vai errar. Tá? Confio em você. Então, ó, observação. Não existe voz passiva sem objeto direto na voz ativa. Tá? Só tem como passar para voz passiva se a voz ativa tiver objeto direto. Tudo isso que eu falei é isso que eu quis dizer. Tá? Se você não entendeu o modo que eu quis expressar, ou se eu me expressei mal, ó, tá nessa observação o que eu quero te dizer. Observação bem vermelhão. Tá? Tá aqui escrito para não haver dúvidas. Tá? O que eu quis dizer agora aqui é que não existe voz passiva sem objeto direto na voz ativa. Se você entender outra coisa, descarta. É essa a observação que eu quero que você entenda. Não existe voz passiva sem objeto direto na voz ativa. E o que vai ser objeto direto, gente? É o que não vai ter preposição. Nesse caso aqui teve preposição, e nesse caso aqui teve preposição. Então tem como passar para a voz passiva? Não tem como. Não vai errar isso. Não vai errar isso. Se errar, eu vou ficar super chateado, tá bom? Mas super chateado mesmo. Agora, para fechar, vamos para a voz reflexiva e a voz reflexiva, e a voz recíproca. Ó, é a mais fácil que tem. Não vai errar isso. Que é a voz reflexiva. Gente, você lembra de espelho. Reflexo. Lembra de espelho, tá? Se você é meio ruinzinho, lembra de espelho. Voz reflexiva. O sujeito faz e recebe ação. É um espelho. Reflete nele, entendeu? Igual, o menino cortou-se com a faca. Gente, esse C tá falando que ele mesmo se cortou. Ó, ele mesmo se cortou. Pronome, então, reflexivo. Ó, dá-se a voz reflexiva, recíproca, no sentido um ao outro. Agora a gente vai no recíproco. A voz recíproca é quando dá o sentido de um ao outro, tá? Vamos para a frase que você vai entender melhor. Os namorados beijaram-se no rosto. Esse C tá falando o quê? Que um beijou o outro, né? Tem como a boca se auto-beijar? Não, um beijou o outro. Então esse C tá falando o quê? Recíproco, sabe? Eu beijei ele e ele me beijou. Entendeu? Eu beijei ela e ela me beijou. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Tá? Tem a voz reflexiva e a voz recíproca. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado. Estudem, estudem sempre. Não desistam das suas ações que vai dar tudo certo. E vamos arrebentar onde quer que a gente esteja. Beijo, gente, e até mais.